estamos de volta com mais uma dupla de personagens dessa série A Sabedoria Convida, Venha para a Mesa. Então vocês já estão percorrendo esse caminho comigo e sabem que existem essas duas anfitriãs, a sabedoria e a insensatez, as duas com seu conjunto de convidados e ambos grupos, né, estão interessados, uns em crescer em virtudes e outros em crescer em seus vícios. E hoje nós vamos falar do beberrão e do excelente. Então, começando pelo beberrão, esse que aqui dentro do livro de Provérbios vai trazer para a gente o aspecto do vício que é incorporado na vida daqueles que estão sem o domínio próprio, sem o conselho do Espírito Santo, né? Aqueles que estão realmente escravizados. Então, o que é o vício? Vamos ver o que o dicionário fala. Diz que é um desejo incontrolável, uma compulsão por substâncias químicas ou comportamentos. Fala também que é a falta de controle quanto ao consumo para começar, parar ou regular. Sinais de abstinência física ao cessar o consumo, evidências clínicas de aumento da tolerância à substância química, perda de interesse gradual e progressiva por atividades de rotina e de convívio social, insistência no consumo, apesar dos prejuízos. Então, nós vimos que o dicionário traz para a gente, né, essa definição do que é alguém que está viciado. Mesmo que Provérbios traga esse termo beberrão, nós estamos falando aqui de um leque muito mais extenso de vícios, né? Porque o que Provérbios quer nos alertar? Provérbios quer que a gente preste atenção. É como nós estamos reagindo às circunstâncias. O vício nada mais é do que a pessoa que foge da sua realidade. Ela busca uma fuga, mesmo que momentânea, para aliviar a dor que as circunstâncias podem estar causando. Então, talvez seja a pressão, as responsabilidades, a falta de dinheiro, as crises no relacionamento, tantas situações da nossa vida que muitas vezes são uma pressão, né, em cima de nós. Quando a pessoa ela não consegue trabalhar emocionalmente nem tratar todas essas demandas, ela pode muito bem recorrer ao vício, que é uma fuga da realidade. E Provérbios confronta isso, porque a Bíblia nos ensina a apresentar diante do Senhor, né, todas as nossas angústias. Ela nos ensina a confrontar aquilo que realmente causa dor em nós, e nós temos o Senhor como aquele que é realmente uma rocha, um lugar forte aonde nós corremos, ele é o escudo aonde nós nos escondemos, ou seja, o nosso Deus é um lugar seguro para que a gente possa trabalhar as nossas fraquezas, os nossos medos, mas muitas vezes as pessoas não recorrem a Deus para fazer isso, elas recorrem aos vícios. Quantos, através da comida, aliviam dores internas, traumas de infância? Quantos, através até mesmo de calmantes ou do sono, fogem daquilo que diariamente, né, gera uma pressão sobre a vida delas, responsabilidades, decisões que devem ser tomadas, desafios que devem ser encarados. Provérbios nos mostra que quando a gente escolhe fugir daquilo que nós devemos encarar, nós teremos consequências. Então, continuando, nós vamos ver que o viciado é uma pessoa que investe uma quantidade exagerada de tempo, de energia para obter aquilo que é a fonte, né, do seu alívio, do seu consolo, seja o dinheiro para jogatinas, para as apostas, seja o shopping, né, e a oportunidade de comprar tudo aquilo que momentaneamente pode trazer algum alívio, seja os entorpecentes, seja o álcool, seja a pornografia. Ele vai investir de maneira exagerada tempo e energia para conseguir aquilo que ele, de certa forma, aonde ele coloca ali, né, o seu alívio. Então, quando a pessoa está nesse quadro de vício também, ela passa por um amortecimento que faz com que ela não sinta mais a vergonha daquele comportamento. O que acontece também é o aumento da ansiedade e da dor emocional. Uma resposta emocional disfuncional, um desinteresse em obter ajuda,
Redução ou abandono de atividades sociais, são pessoas que vão se isolando, vão deixando de realmente investir tempo na convivência, seja com a família, seja com os amigos. E também ela acaba se fechando tanto a ponto de não expressar mais seus sentimentos. Tem muita dificuldade de realmente falar o que está acontecendo com ela, né? E aí, então, vamos só passar aqui por essa lista de situações onde o vício realmente é estabelecido, né? Então, ele pode ser através de drogas ilícitas, do álcool, do cigarro, jogos de azar, pornografia, sexo ilícito ou sexo, né? Quando é em níveis exagerados, medicamentos, trabalho, aqueles que são viciados em trabalho, entretenimento, séries, videogames, sono, comida e muitos outros. Tudo aquilo que realmente vai tirar a nossa atenção de um estilo de vida mais saudável e equilibrado pode seguir para esse caminho do vício. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a dependência química ela é determinada por diversos fatores, entre eles biologia, genética, ambiente, cultura e fatores psicossociais. Mas o que vai impulsionar uma pessoa a realmente desenvolver esse quadro de vício? É quando ela repetidamente ela vai buscar aquele entorpecimento. Então, quando ela, em um momento de angústia, de ansiedade, bebe e sente alívio, e no dia seguinte, de novo, quando aquela ansiedade, aquela angústia bate, ela bebe de novo, isso quando for repetido, vai chegar um momento de vício. Isso não é só a bebida alcoólica, muitos comportamentos geram no nosso organismo uma resposta química que também gera essa dependência. Como eu citei, pode ser alguém que é viciado em compras, que só consegue de certa forma, aliviar um nível de ansiedade ou de angústia através das compras. Ou alguém joga de azar, ela não está ingerindo nada, mas todas as reações químicas que aquela atividade gera no seu cérebro vão gerar esse comportamento de dependência. Então, a gente tem aí todas essas situações, né, que vão dando esse start para um quadro de vício, né, que é o biológico, a genética, o ambiente, cultura e fatores psicossociais. Então, o vício é a fuga para aqueles que não querem enfrentar ou assumir a responsabilidade em ter que lidar com traumas, medos, desafios, crises, mas também engloba aqueles que abriram mão de gerir a própria vida e não querem compromisso com nada além do vício. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar no hospital psiquiátrico, onde no inverno, principalmente, a prefeitura acolhe muitas pessoas que são dependentes químicos ali da região central de São Paulo, e a gente conversava com muitos deles que não estavam dispostos de forma alguma a assumirem qualquer responsabilidade pela sua vida. Teve um até que falou para mim uma coisa que me chocou. Ele disse que o grande amor da vida dele, o grande amor da vida dele, ele queria morrer com ela, é a cocaína. Então são pessoas que assim não querem se submeter a um trabalho, a regras, a horários, não querem ter uma conta de água, de luz para pagar, não querem ter que pagar impostos, não querem ter que, inclusive, né, assumir com as responsabilidades de conviver em sociedade. Porque nós temos limites, nós temos responsabilidades, nós temos impostos para pagar, nós temos muitas coisas que são exigidas de nós que essas pessoas abriram mão de realmente assumirem. Elas querem esse estilo de vida livre, onde elas não têm compromisso com nada nem ninguém, somente com o vício. E é aí que entra a exortação de Provérbios. Provérbios realmente confronta e faz essa denúncia para essas pessoas que encontraram mais alegria numa vida sem responsabilidades do que naquele que realmente vai encarar os desafios e vai entender que ele precisa agir em toda e qualquer circunstância com responsabilidade. Então, o vício ele arrasta a pessoa para uma vida de escravidão, tornando o escravo cada vez mais insensível à realidade, com seus sentimentos alterados e com seu discernimento manco. Então, olha o que Provérbios vai dizer: que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio.
ou seja, escolher o vício como uma fuga para todas essas situações ruins que nós estamos passando, é errar. Não é algo sábio, não é algo correto, não é algo que a longo prazo vai resolver a situação. Instantaneamente, momentaneamente, pode trazer alívio, mas vai só acumular destruição, vai acumular prejuízos. Então, continua dizendo lá em Provérbios 23:20: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E ainda dá um alerta para que a gente não seja parceiro dessas pessoas. Já que elas abriram mão de assumir o controle sobre as suas vidas, nós não devemos ser parceiros dessas pessoas. Mais um ponto, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Olha só, nós temos vivido dias em que o politicamente correto, toda essa postura, né, que a gente vê hoje, principalmente nos serviços de ajuda social, nas frentes de trabalho, as políticas públicas, nós vemos assim um discurso onde o ser humano ele nunca é responsável pela situação terrível que ele está vivendo. Ele não é responsável pela sua pobreza, ele não é responsável pelo seu vício, ele não é responsável. A sociedade é que é culpada por tudo isso. Então, são os mais ricos que são culpados pelo mais pobre, se alguém assalta, se alguém mata, se alguém rouba, né? Então, é por causa da injustiça social. Isso, nós como cristãos precisamos encarar isso. E temos que avaliar se de fato esse discurso é verdadeiro. Ou se ele esconde aquilo que a Bíblia denuncia desde sempre, de que o homem ele tem a liberdade de fazer suas escolhas, mas ele tem que lidar com as consequências dela. Eu e você, a gente já trabalhou com pessoas que, apesar de serem pobres, foram diligentes em seu trabalho, foram excelentes naquilo que faziam e prosperaram. Não chegaram a ser ricas, mas não mendigaram pão. Tiveram sua casa, seu alimento, viveram com dignidade. E nós também conhecemos pessoas que, inclusive, vivem até hoje na pobreza, mas são pessoas que não ficam em trabalho nenhum, são péssimos funcionários, são extremamente relaxados, irresponsáveis, descomprometidos e que vivem as consequências dessa falta de posicionamento com a vida, né? Ao invés de assumirem um trabalho, ao invés de realmente abraçarem aquilo com diligência, são pessoas totalmente displicentes, irresponsáveis, medíocres em tudo que fazem, na verdade, muito ruins em tudo que colocam a mão para fazer, ou seja, é claro que vão cair na pobreza, é claro que não vão prosperar. E a gente tem que parar de responsabilizar pessoas, responsabilizar o governo, quando na verdade muito do que nós vivemos é consequência da nossa própria atitude. Então, eu e você também conhecemos pessoas que foram para uma casa de recuperação e que estiveram ali um cuidado, uma ajuda e que conseguiram se livrar das drogas, e a gente sabe de muitos que entraram e saíram dezenas de vezes. Por quê? O que essas duas pessoas têm diferente? Por que uma decidiu colocar um ponto final naquela vida de fracasso, de frustração, de vergonha, de escravidão, e outras conseguiram realmente insistir naquilo? Então, nós precisamos entender que nós temos livre-arbítrio e que nós vamos ter que lidar com as consequências das nossas escolhas. E é isso que a Bíblia está dizendo: o beberrão e o comilão cairão na pobreza, e a sonolência faz trazer vestes rotas. Nós teremos que lidar com as consequências das nossas decisões. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aqui falando dessa dinâmica de alguém que fica entorpecido, fora de si, totalmente escravizado por um produto químico, né? Que faz com que a pessoa não tenha coordenação motora, que ela caia, que ela se machuque, né? Que ela fique com os olhos vermelhos por causa da ação do álcool. Então, tudo isso é algo que o ser humano não precisaria viver, mas porque ele resolveu se entregar a esse descontrole, então ele vive tudo isso. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aqui é uma postura de alguém
que governa, alguém que é líder, de alguém que assume o controle e a responsabilidade, ele vai tomar cuidado, né, dessa questão dos vícios. Ele vai monitorar essas áreas, ele não vai deixar com que a sua vida seja desgovernada ou governada, escravizada, né, por qualquer coisa que possa viciá-lo. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. Então é isso, é aquela pessoa que vai buscar, né, o consolo no lugar errado, no lugar que pode gerar para sua vida o vício e não a liberdade. Agora nós vamos falar de alguém que, ao contrário do beberrão, do viciado, é alguém que assume o controle e a responsabilidade da vida. É alguém que, ao invés de fugir, de encarar os seus medos, seus traumas, seus desafios, canaliza todas as suas forças em buscar trabalhar com excelência, em fazer o que faz com excelência, de ser diligente num projeto, num propósito. E a Bíblia traz isso para a gente. Então, o que é excelente? O dicionário vai dizer que excelência é superioridade, é qualidade, distinção, importância, valor, competência, perfeição, maestria, requinte, primor, impecabilidade, magnífico, nobre, virtuoso, elevado, belo, majestoso, acima do comum, acima da média, de alto valor. Então, olha só, maestria tem todos esses sinônimos, né? E Provérbios traz esse versículo que traz para a gente tantas verdades, né? Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Eu, inclusive, coloquei aqui em outras versões para a gente entender, né, o que esse versículo tem nos trazido. Então, olha só, na NVI vai dizer: você observou um homem habilidoso, perito em seu trabalho, será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Na nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Na nova tradução viva, diz: você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Essa aqui é Almeida revisada, se eu não me engano. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. E quem faz bem o seu trabalho estará a serviço de reis e não terá que servir pessoas de pouca importância, é a versão fácil de ler. Olha só, quantas vezes, né, nós vemos alguém que demora tanto para conseguir ser, de certa forma, valorizado, mas ele insiste com a diligência durante tantos anos e, de repente, ele é reconhecido como aquele que faz excelente seu trabalho. Ele é reconhecido como alguém que atua acima da média. E isso vai construindo uma fama, uma reputação que vai chegar ao ouvido de pessoas nobres, poderosas, que vão conseguir valorizar o trabalho dele, que vão conseguir pagar para ele o que o bairro não pagaria, o que as pessoas da sua vizinhança não pagariam. Então é isso que Provérbios está dizendo, sabe? Alguém que decide fazer alguma coisa com excelente, alguém que não fica escondido atrás de desculpas, responsabilizando os pais pela vida difícil que tiveram, pela infância traumática, alguém que não recorre a vícios para superar os seus medos ou a falta de responsabilidade, é alguém que vai focar num projeto, é alguém que vai ser diligente, é alguém que vai insistir em aprimorar aquilo muito acima da média, e é alguém que, no seu devido tempo, terá a sua recompensa. Isso é extraordinário. Quanto que Provérbios está nos ensinando através disso? E aí, pensando um pouquinho nessa questão da excelência, eu trouxe para vocês aqui, quem estava no nosso último encontro de mulheres, ouviu falando sobre esse livro, Maestria, do Jordan Raynor. E eu quero relembrar aqui um pouquinho do que eu falei, né? Do que o livro traz para a gente. Então, ele diz o seguinte, que essa questão da pessoa achar que é legal ser o pau para toda obra, aquela pessoa multitarefa, que faz de tudo, um pouquinho de cada coisa, né? Que isso é legal, que isso vai trazer vantagem para a vida dela, o que esse autor diz é que, na verdade, ela está caminhando por um caminho onde ela se tornará mestre de nada
E olha só o que ele traz para a gente. Uma pesquisa muito significativa realizada sobre o tema excelência, concluída pelo Dr. Anders Ericsson, descobriu que para a gente alcançar o domínio de qualquer campo é preciso gastar cerca de 10.000 horas praticando essa habilidade intencionalmente. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: essa pesquisa avaliou pessoas que, para alcançarem excelência, têm que ser intencionais praticando essas 10.000 horas. Então, vamos supor que eu trabalhe, sou médico e trabalho no consultório médico 10 horas por dia. Mas dessas 10 horas, eu só trabalho intencionalmente 4 horas. Por exemplo, realmente colocando a minha atenção nas demandas dos pacientes, focando ali em ampliar o meu entendimento, o meu conhecimento sobre aquelas demandas que chegam, buscando conectar informações e toda uma especialização que eu estou fazendo. Quando eu vou construindo essa gama de entendimento, solidificando tudo isso é realmente uma prática intencional. Mas quando eu fico ali no automático, atendendo demandas, sem refletir, sem pensar, isso em qualquer área de trabalho, então essas horas não são intencionais. Então, o que o estudo mostra é que quando nós aplicamos 10.000 horas de uma habilidade que nós queremos alcançar a excelência, mas de maneira intencional, aí sim nós vamos conseguir atingir esse nível. E o que acontece? É que, na verdade, muitos de nós estamos praticando 1.000 atividades e aí nós crescemos 1 milímetro de progresso em 1 milhão de direções. Isso a gente faz com a nossa vida, com a nossa carreira. Nós somos bons em muitas coisas diferentes, mas nós não somos excelentes em nada. Não somos excepcionais e magistrais em nada. E aqui é que mora o perigo. Então, ou somos mestres de nada, fazendo um trabalho medíocre, ou talvez até bom, mas que não seja excelente o suficiente para fazer o mundo notar o Deus excepcional a quem servimos, ou optamos por fazer um trabalho magistral que o mundo possa ver o Pai resplandecendo através da nossa excelência. Lá em Marcos 7,37 falam, né? As pessoas ali vendo Jesus, elas tinham essa expressão: ele faz bem todas as coisas. Olha que incrível! Essa foi o comentário que fizeram sobre Jesus. Ele faz bem todas as coisas. Então, até tem um autor, Andreas Konstenberger, ele fala que a mediocridade ela é uma maldição. Por que uma maldição? Porque ela nos impede de alcançar nosso potencial criativo, profissional, que Deus colocou dentro de nós, né? E aí a gente não consegue glorificar a Deus. Ninguém glorifica a Deus com mediocridade. Nós glorificamos a Deus com a excelência. E aí quando a gente é medíocre, a gente faz o básico, a gente faz o necessário, nós não glorificamos a Deus. Inclusive, John Maxwell, ele fala sobre uma escala de excelência, uma escala na verdade, de aptidão. Ele diz que de 1 a 10, muitas vezes nós queremos insistir, né, com uma habilidade, com uma carreira que nós não temos, na verdade, nenhuma pontuação significativa, né? Eu vou explicar isso de uma maneira melhor. Vamos lá. Então, vamos supor que eu queira dar aula, mas a minha habilidade nata para dar aula, ela está nesse gráfico, nessa escala, ela está ali entre 2 e 3. Essa é a minha pontuação, né? Na minha habilidade nata para me comunicar, para ser clara, assertiva. E aí, eu quero atingir excelência. Então, eu vou ter muito trabalho para desenvolver a minha habilidade de ensino e provavelmente eu vou chegar com muito trabalho numa pontuação de 6, 7. Agora, quando eu já tenho habilidades natas em mim, por exemplo, para dar a aula, e aí eu vou estudar e me aperfeiçoar cada vez mais para atingir a excelência, eu já começo esse nível de início está pontuando entre 4 e 5. Então eu parto do 5 para caminhar para uma excelência. E aí, com os trabalhos, com todo o empenho e toda a intencionalidade, eu posso chegar numa nota 8, 9 e até numa nota 10, quando eu tiver já um nível
absurdo de excelência. Então, o que John Maxwell quer dizer para a gente é, mesmo que você decida que vai ser excelente em alguma coisa, preste atenção se você já tem habilidades natas para isso, se isso realmente é algum talento que você já nasceu com ele, se ministerialmente falando é um dom que você tem para desenvolver, porque muitas vezes nós insistimos ou pensamos que podemos fazer qualquer coisa e a gente quer fazer algo que está totalmente fora, né, das nossas habilidades pessoais. Então vamos lá para as mentiras que a gente acredita sobre essa questão da excelência. A primeira mentira é: você pode ser qualquer coisa que quiser. Então, Deus nos criou de forma única, com paixões e dons particulares. Existem certos tipos de trabalho que Deus nos designou para fazer excepcionalmente bem e naturalmente. Outros tipos de trabalho em que provavelmente não nos sairemos bem, que é essa escala que o John Maxwell falou de aptidão, de habilidade nata. Uma segunda mentira é: você pode fazer tudo o que quiser. A ideia de que podemos ter tudo e fazer tudo não é nova. Esse mito foi propagado secularmente pela publicidade que vende ilusões e se estendido para as universidades. A verdade é que não podemos fazer tudo se o nosso padrão for a excelência. Por quê? Devido a dois fatores: tempo e atenção. Tiago diz que a nossa vida é como a névoa que aparece e logo dissipa. E João diz que devemos trabalhar enquanto é dia, porque chegará a noite quando ninguém pode trabalhar. Ser multitarefa diminui em até 40% a nossa produtividade. Então, olha só, a gente, para ser excelente, precisa investir no mínimo 10.000 horas intencionais no desenvolvimento de alguma atividade. Como é que eu vou ser excelente em 10 atividades, sendo que cada uma delas vai exigir de mim 10.000 horas de práticas para que eu possa realmente estar nesse nível, né, de excelência, e não na linha medíocre, do básico, do raso, do normal. Então a gente tem que fazer escolhas. Primeiro, se conhecer e saber, puxa, o que que eu realmente faço com uma certa facilidade que eu poderia investir sim para aprimorar. A gente tem que ser franco com a gente mesmo e admitir que muitas coisas que a gente pode até gostar não são coisas que a gente tem uma aptidão. Então eu lembro aqui da Condoleezza Rice, que eu até citei para as mulheres lá no nosso encontro, e essa mulher que é neta de escravos ou bisneta de escravos, né? Que teve uma herança assim de um amor, uma paixão pela prática do piano, se dedicou a vida inteira, era extremamente disciplinada, e quando ela estava no ensino médio, ela teve a oportunidade de entrar numa escola muito bem conceituada, um conservatório de música lá nos Estados Unidos muito bem conceituado, para finalmente ter ali, né, um nível maior de engajamento, de estudo. Ela ficou perplexa com aqueles gênios, com a habilidade daqueles outras crianças, que era muito superior à dela, apesar de todo o empenho, dedicação e disciplina. Então, o que ela percebeu? Ela falou: por mais que eu me esforce, eu nunca vou chegar a essa genialidade. O máximo que eu vou conseguir é ser professora de piano, não é isso que eu quero para mim. Ela queria tocar em concertos, então ela falou: não, tá errado, eu acho que não é isso que eu tenho que escolher porque eu não vou conseguir chegar à excelência que eu quero. E a Condoleezza se tornou uma mulher brilhante na política americana, né, representante ali de governos muito sérios, né, de mandatos seríssimos, como o dos Bush, do pai e do filho, se eu não me engano. E então ela hoje, né, tem tanto respeito, é uma mulher de excelência, brilhante na carreira que ela escolheu trilhar, né, professora universitária, também reitora de universidade. Então é uma mulher brilhante, mas se ela tivesse insistido naquilo que ela gostava, mas ela não tinha tanta habilidade assim como ela poderia ter, né, comparada aos outros, ela teria perdido uma jornada incrível que ela viveu, né? Então a gente tem que entender, né, que nem tudo que nós queremos fazer nós conseguiremos, porque não temos tempo suficiente e também não temos muitas vezes as habilidades necessárias para isso. E a terceira mentira é: sua felicidade é o principal propósito para trabalhar.
Então, já existem estudos em andamentos que nos mostram que, na verdade, quando nós nos empenhamos num trabalho, por mais que num primeiro momento ele não nos dê a devida alegria ou satisfação, essa satisfação, essa alegria, essa realização vai acontecer quando nós atingirmos a excelência. Então, olha que incrível. Essas três mentiras não é fazer o que você quer, não é fazer aquilo que te traz felicidade, né? E não é também fazer qualquer coisa que você pensar na sua cabeça. Há um caminho, há requisitos, há uma jornada trilhada para que você possa realmente alcançar a excelência. Então vamos ouvir o que Martinho Lutero diz a respeito disso, da excelência. Ele diz: se você for um artesão, verá como a Bíblia impacta em sua oficina, em suas mãos, em seu coração. Ela ensina e prega como você deve tratar seu próximo. Olhe para suas ferramentas, sua agulha, seu dedal, seu barril de cerveja, seus produtos, sua balança, suas medidas, e você encontrará isso escrito nelas. Use-me em favor de seu próximo, da mesma forma que gostaria que ele usasse o que é dele para você. Então, olha aqui Martinho Lutero falando do poder que nós temos de impactar o mundo, de manifestar a glória de Deus, de apresentar Deus para as pessoas através do nosso trabalho, né? Timothy Keller também diz: uma das principais maneiras pelas quais você ama os outros em seu trabalho é por meio do ministério da competência. Se o propósito de Deus para o seu trabalho é servir a comunidade humana, então o caminho para servir melhor a Deus é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E aí, a Bíblia também vai nos exortar a respeito da excelência, né? O que Paulo fala lá para a igreja de Filipe? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Também ele diz para a igreja de Colosso: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E para Tito, em Tito diz: em tudo seja você mesmo um exemplo, para eles fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. E lá em 1 Coríntios, portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Daniel é um exemplo de excelência. A Bíblia diz que ele se destacou entre os supervisores e os sátrapas por grande qualidade, que o rei planejava tê-lo frente do governo de todo o império. E Mateus 25, a gente vê que Jesus conta a parábola dos talentos e diz que Deus, ali o administrador, o Senhor, entregou aos seus servos talentos de acordo com a sua capacidade. Agora aqui nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, né? A Bíblia fala muito sobre excelência, se dedicar, fazer de todo o coração, conforme as nossas forças. E essa parábola, particularmente quando Jesus diz que o Senhor entregou para os seus servos talentos em quantidades diferentes, né? O primeiro recebeu 5, o segundo 2 e o último recebeu 1. E diz que o que foi usado ali é o critério da capacidade. Muitas vezes a gente pode achar que esse senhor é injusto. Ah, por que ele foi dar 5 para um e o outro ele deixou só com 1? Por que ele fez isso? Como assim essa capacidade? Quer dizer, então, que eu tenho uma capacidade nata e você não nasceu com ela, então Deus é injusto quando ele administrou a distribuição dos dons? Como que funciona isso, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que esses 3 homens, eles eram especialistas na gestão de recursos. Um não era padeiro, o outro não era sapateiro e o outro não era tecelão. Ele não pegou pessoas de áreas de atuação diferentes e colocou essas pessoas em lugares desconhecidos para elas. Ele trouxe 3 pessoas que trabalhavam com a mesma coisa, para que elas fizessem a gestão de recursos em quantidades diferentes por causa da capacidade. Agora, o que nós precisamos entender é que essa capacidade
de gestão, ela não é determinada por Deus. Ela é determinada por nós. Lembra que o viciado, o beberrão, é aquele que não assume a responsabilidade pela vida? E aqui Jesus está deixando bem claro que a nossa capacidade de gestão vai ser decidida pela nossa intencionalidade, pela nossa dedicação, pela maneira como nós assumimos a nossa vida e entendemos que nós precisamos ser atuantes. Nós somos os responsáveis por desenvolver os dons, os talentos, as habilidades que o Senhor nos dá. E o que ocorre é que aquele que fez a gestão de 5 é alguém que sempre foi responsável na sua jornada. É alguém que desenvolveu, que construiu habilidades, que aprendeu, que errou, que insistiu, que foi perseverante, que foi diligente, que buscou conhecimento, que buscou conselhos. Foi alguém que se arriscou, foi alguém que teve coragem. O que fez a gestão de 2 é alguém que estava nessa jornada, buscando crescer. Mas o que fez a gestão de 1, na verdade, nem fez, né? Porque enterrou, é alguém que se nega a desenvolver os seus dons, é alguém que se nega a ser responsável pelo processo de crescimento que ele poderia ter na sua carreira, nas suas habilidades, nos seus dons. É alguém que acha que Deus tem que fazer tudo por ele. Então, olha o que Jesus nos mostra. Jesus, ele diz para a gente através dessa parábola: eu e você somos responsáveis por desenvolver os nossos dons, por desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades. Deus nos entrega sim, mas o crescimento vem da nosso comprometimento, do nosso investimento, nosso posicionamento em fazer tudo isso crescer. Então, pense a respeito. Será que eu e você, hoje, né, temos reagido a essa convite do Senhor de sermos gestores dos nossos dons, dos nossos talentos, com responsabilidade, ou a gente tem enterrado? 2 Coríntios 8:7 diz: todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Olha, Paulo está falando de um grupo de pessoas aqui que buscava excelência, né? E agora ele convida, olha, então também na contribuição sejam excelentes, se destaquem, sejam acima da média. Para Timóteo, ele diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, Timóteo, você precisa crescer, né? Você precisa ter habilidade, você precisa ser excelente. Então, procure viver isso, procure buscar isso. Mateus 5,16, Jesus fala: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E finalmente Eclesiastes 9:10, que fala: o que suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, nós refletimos um pouquinho sobre esse beberrão, essa pessoa que foge, essa pessoa que não encara os traumas, os medos, aquela que fica responsabilizando a vida, as pessoas pelos seus problemas. E nós vemos o excelente, aquele que assume as rédeas da vida, aquele que se responsabiliza em fazer crescer aquilo que o Senhor entregou, aquele que pode ouvir do seu Deus: servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a excelência é aquilo que glorifica a Deus quando nós trabalhamos engajados para servirmos ao Senhor como Ele é digno de ser servido. Que eu e você possamos refletir como é que a gente tem trabalhado, como nós temos desenvolvido nossos dons, talentos, habilidades, e que realmente a excelência seja a nossa marca. É isso que nós aprendemos com esses dois personagens. Que Deus abençoe você.